Boa noite a todos. Me sinto muito bem estar aqui novamente, nesta casa amiga e co-irmã da casa que eu trabalho, para que a gente possa estudar o Evangelho de Jesus, mais uma passagem do Evangelho de Jesus, juntos, para juntos continuarmos o nosso aprendizado. E eu convidaria a todos para que mentalizassem uma imagem de um homem sendo seguido por uma grande multidão, ali do local que hoje chamamos de Monte das Bem-aventuranças, localizado ao norte de Israel, bem ali de frente para o mar, entre as cidades de Cafarnaum e Tagbá. Isso aconteceu por volta da metade dos 3 anos e meio do ministério de Jesus. Logo após que ele chamou os seus primeiros apóstolos e começou a realizar curas. Essas curas e os seus ensinamentos cativaram muitas pessoas e atraiu essa multidão da região da Judéia, Galileia e outras localidades. E Jesus fez um discurso que ficou conhecido como o Sermão da Montanha. Isso aconteceu no início do ministério público de Jesus, por volta do ano 31 depois de Cristo. Os ensinamentos que ele disse naquele discurso continham as bem-aventuranças, o Pai Nosso e detalhes de como viver de acordo com a justiça de Deus. Esse discurso de Jesus está registrado no Evangelho de Mateus, nos capítulos de 5 a 7. Mahatma Gandhi, ele comentou pela primeira vez sobre o Sermão do Monte, quando ele estava em Londres, estudando entre os anos de 1888 e 1889, quando ele leu o Evangelho de Mateus e afirmou que aquele texto do Sermão da Montanha foi direto ao seu coração. Gandhi disse que ele ficou radiante ao ver que os seus próprios pensamentos sobre a não resistência ao mal estavam confirmados ali. Há quanto tempo aquilo já tinha sido dito por Jesus? E essa não resistência ao mal que Gandhi pregava significava não revidar violência com mais violência, e sim vencer o mal por meio da prática ativa do bem. Gandhi, que foi um líder espiritual e ativista indiano, ele ficou conhecido por ter empregado essa resistência não violenta para liderar uma campanha que foi bem sucedida pela independência da Índia do Reino Unido. Então, Gandhi afirmou que se todos os livros sagrados do mundo se perdessem e apenas o Sermão do Monte restasse, nada estaria perdido. Porque o Sermão do Monte, ele resume os principais ensinamentos éticos e espirituais de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse Sermão da Montanha, podemos destacar alguns principais pontos, porque ele resume a ética cristã por meio desses ensinamentos centrais, ou seja, as bem-aventuranças estão contidas ali, o Pai Nosso está contido ali, e a regra de ouro. Temas como humildade, mansidão, misericórdia e paz, promessa do reino dos céus, o sal da terra e a luz no mundo,
o ensinamento de amar aos inimigos, a confiança em Deus e a necessidade de elevarmos a nossa casa sobre a rocha. E um ponto também muito importante, que está ali inserido no Sermão da Montanha, é a oração do Pai Nosso, aonde Jesus ensinou a orar com simplicidade, focando Deus e incluindo o perdão ao nosso próximo. E tem também uma regra de ouro, ou seja, uma coisa muito importante que deve ser bem apreciada por todos nós: tratar os outros do mesmo modo que nós desejamos ser tratados. Então Mateus assim gravou em seu evangelho: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. E orando, não usareis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Portanto, vós orareis assim. Então Jesus ensinou como é que nós deveríamos orar, nessa oração que pode ser aquela margem de segurança para que a gente preste atenção, seja feliz e evolua. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. E Mateus continua no versículo 14: porque se perdoardes aos homens suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então Jesus colocou a necessidade do perdão como condicionante para a nossa evolução espiritual. Porque o perdão traz embutido o amor ao nosso próximo. E com isso, a paz na humanidade. Porque o perdão e essa paz rompe correntes kármicas, liberta as energias densas e promove aquilo que nós gostamos e nos sentimos bem, que é a paz interior. Então o perdão interrompe o ciclo de causas e efeitos negativos, evitando que muitas desavenças se arrastem por encarnações e encarnações sucessivas. Com o perdão, o ódio, o rancor e a vingança, eles não têm lugar nas relações interpessoais na sociedade. E mais, reter a mágoa traz espíritos inferiores que se sintonizam com o ódio. Então, quando perdoamos, essa sintonia espiritual, ela é quebrada. Essa sintonia doentia, através do perdão, ela é quebrada. O Evangelho segundo o Espiritismo, mais precisamente no capítulo 12, Amai aos vossos inimigos, define o perdão como a aplicação mais pura do amor ao próximo.
Quando nós deixamos de guardar raiva, essa ação impede que a gente continue ligado àquelas vibrações ruins e continuemos sintonizados com quem nos machucou. Perdoar mostra que nós estamos no caminho certo para conquistar a maturidade da alma, substituindo então o orgulho, que faz com que a gente nem pense no perdão, pela compaixão e pelo amor fraternal. Esse rancor, que muito nos faz mal, ele pesa muito ao espírito que está aqui, que tem uma história evolutiva aí, de acertos e erros. Então esse rancor pesa muito para nós. Ao perdoar, então significa que a alma fica leve e está liberada para continuar o seu aprendizado. O perdão, ele nos liberta, e o não perdão nos aprisiona. E ele não é apenas um ato de bondade, é uma lei de justiça. Como nós vimos lá no Pai Nosso, é uma lei de justiça necessária para que nós possamos ser perdoados por Deus. Então é comum ainda a gente ser relutante a não perdoar em algumas situações. Por mais que nós tenhamos o conhecimento, ainda assim, quando somos pegos de supetão e não fazemos uma reflexão, nos deixamos envolver nesses sentimentos de raiva e de rancor, nós estamos praticamente deixando o perdão para depois. Então, como essa lei de justiça, será que a gente gostaria que Deus deixasse também de nos perdoar para mais tarde? De ser esse Pai amoroso que é para depois? Então, quando nós estamos nesses sentimentos de raiva, de rancor, quando a gente não perdoa, nós bloqueamos o nosso próprio alívio espiritual. Não tem como, somente através do perdão é que nós podemos sentir esse alívio espiritual. Por isso que Jesus, na sua imensa sabedoria, respondeu a Pedro quando foi indagado: quantas vezes devo perdoar, mestre? Pedro era durão, e era muito natural. Imagine 2000 anos, como éramos todos. Então, Jesus respondeu para ele de uma forma, dizendo 70 vezes, 7 vezes, mas Jesus quis dizer, é ilimitado, não tem um número, perdoe quantas vezes for necessário. O perdão é através dele que nós conseguimos a libertação da mágoa. Não podemos achar que ao perdoar, vamos esquecer aquele ato, assim, racionalmente. Mas nós não conseguimos ainda esquecer de vez. Mas nós temos que pensar em eliminar o veneno do ressentimento, que prejudica tanto a saúde da alma, como a saúde do nosso corpo físico. Almas mais elevadas, que buscam o crescimento na luz, compreende que a ofensa que às vezes é dirigida a nós, ela decorre da ignorância e da imperfeição ainda daquele que a pratica. E não há necessidade, quando a alma está mais elevada, de revidar isso, de ficar na mesma sintonia, de se igualar com aquele irmão ainda que realiza essas ofensas motivados ainda pela sua ignorância, pela sua
imperfeição moral ainda. Portanto, perdoar não significa esquecer. Não podemos nos iludir que perdoar vai apagar da memória aquilo que aconteceu. Perdoar, ele esvazia esse sentimento de revolta que está ligado àquele fato. Significa compreender que o ofensor ainda é um espírito ignorante, ou moralmente doente, necessitado de preces. Além de servir para que a gente exercite também as nossas boas virtudes. Mesmo que demore um pouco, mas a nossa intenção de não valorizar, de esquecer, assim, de querer a revida, isso já é um bom sinal. Nós não podemos esquecer que estamos no mundo de provas e expiações, necessário para o nosso crescimento, e que somos colocados aqui justamente para saber reagir a essas situações que nos são colocadas. Então, quando uma situação difícil, para nós, às vezes, no início incompreensível, ficamos com a nossa frente marcada por dois caminhos. O caminho que é quando não perdoamos, dizemos não ao perdão, e que nos levará a problemas. E o caminho de sim ao perdão, quando perdoamos, que nos levará a soluções desses problemas. Então a falta de perdão traz alguns impactos ou doenças quando nós tomamos esse caminho que leva aos problemas e não à solução dos problemas. E a ligação entre o perdão e a nossa saúde física e espiritual, ela é muito ligada, é muito direta. Porque a mágoa, o rancor, funciona como um veneno que adoece o nosso corpo. Enquanto, se a gente pega o caminho do perdão, nós vamos sentir um alívio, porque o perdão atua como um remédio biológico e energético, que vai indicar que nós estamos crescendo, não estamos nos rebaixando. E essa conexão de sentir esse benefício do perdão, ela se dá através do nosso perispírito, porque é ele que reflete as emoções densas que são geradas quando não perdoamos e tem aquele sentimento que aprisiona de ódio, de rancor. É ele que sente essas energias densas. E aí ele adoece, ele se impregna dessas energias. Então esses pensamentos de raiva, rancor, desejo de vingança, geram fluidos muito pesados para o nosso perispírito, que chegam a atuar no funcionamento celular do nosso corpo físico, enfraquecendo o nosso sistema imunológico, devido a essa intoxicação fluídica. Quem aqui já fez algum curso de passe que tocou nesse assunto, sabe como que o tratamento espiritual age em nosso corpo, entrando pelo coronário, e aí se esparramando com a manipulação desses fluidos pela espiritualidade, indo para os centros de forças no perispírito, que coloca isso aonde necessitamos, na medida certa, na qualidade certa, em nossa corrente sanguínea, atingindo todas as nossas células, causando essa desintoxicação fluídica. E cientificamente, guardar mágoa, rancor, mantém o nosso corpo como se estivesse soando um alarme em estado de alerta, elevando a nossa adrenalina e o cortisol.
E mais perigoso ainda fica quando aquele problema, aquela situação, se transforma numa ideia fixa, gerando inflamações mais crônicas ainda, podendo originar o surgimento de doenças graves. Essa fixação mental é quando acontece aquela afronta que nós não soubemos reagir e assimilamos aquela energia e depois saímos dali, vamos para casa e não pensamos em outra coisa que não seja aquele fato, aquela ideia fixa. Não conversamos com ninguém. Vamos dormir, não conseguimos dormir e aquele fato fica presente. No outro dia vamos para o trabalho, está ele novamente, aquela ideia fixa. E aí, esse foco vai nos atrapalhando numa crescente. Se deixamos nos envolver por isso, nós vamos nos afastando da realidade, das percepções necessárias que nós devemos ter. E o pior é que a gente sabe que quando nós pensamos baixo, pensamos com vibrações negativas, vamos estabelecer um campo mental que vai nos aproximar de espíritos e de pessoas encarnadas que estão na mesma sintonia. E aí o processo de cura fica mais difícil. Agora, se escolhemos o caminho que leva à solução dos problemas através do perdão, nós vamos nos aproximar da cura. Porque o perdão ele vai desobstruir os nossos centros de força, vai deixar livre os canais para a circulação livre das energias que vão nos dar as forças necessárias para a gente continuar a nossa caminhada saudavelmente. O perdão, comprovadamente pela ciência, reduz a pressão arterial. Deixa nosso coração batendo mais tranquilamente, mais calmo. Não quando nós estamos com raiva, que sentimos aquele incômodo aqui na região do nosso estômago. Quem já não passou por isso? O nosso coração acelera. Então, o perdão, ele limpa tudo que nos leva a ficar com esses incômodos. Quando nós trocamos a mágoa, o rancor pela indulgência, nossa mente já começa a vibrar a paz. Ela já sai daquilo que poderia nos levar a processos doentios. E aí elas estimulam a produção em nosso organismo da endorfina, fortalecendo as nossas defesas biológicas. Endorfina também conhecida como o hormônio da felicidade. Então, se nós sabemos que nos sentimos muito bem, muito melhor, quando estamos assim em paz, quando estamos vibrando bem, nós temos que procurar estabelecer para nós um estado de equilíbrio, que a harmonização espiritual vai ser uma constante. Então nós precisamos buscar o equilíbrio entre corpo, mente e espírito. E há vários mecanismos para isso. Nós temos as preces, nós temos os passes espirituais, magnéticos, nós temos a água energizada, fluidoterapia. E tudo isso intermediado pela oração. A oração sincera, aquele silêncio interior que vai trazer para nós a sintonia com energias positivas. Tudo isso é muito bom. Durante a prece, nós procuramos silenciar nossa mente, fazemos aquela mentalização, procuramos visualizar imagens de campos belos,
de flores, de Jesus. Nós pensamos em Deus, nossa respiração fica mais leve. E aí nós conseguimos fazer as reflexões necessárias. Durante o tratamento de passes, quando os médiuns impõem as suas mãos sobre o nosso coronário, ocorre a limpeza do nosso campo espiritual. Ao receber essas energias que a espiritualidade movimenta em nosso favor, nós conseguimos atingir o equilíbrio. Só que temos que refletir sobre o que iremos fazer depois que saímos da cabine de passe, ou do salão quando recebemos aqui. Como é que serão as nossas ações subsequentes a esse fluxo de energias que a espiritualidade movimenta em nosso favor? O que nós vamos fazer depois que recebemos o passe e tomamos o nosso copinho com a água energizada? Temos que refletir sobre isso. Porque se sabemos que, quando estamos equilibrados, conseguimos essa paz interior, que reduz nossa ansiedade, nossas inquietações, causadas pelos desafios próprios da nossa vida aqui no mundo. Estamos mergulhados numa sociedade com espíritos em diferentes estágios evolutivos, diferentes padrões morais. Então, precisamos conseguir a paz para viver nesse mundo da melhor maneira possível. Quando sabemos que o equilíbrio vai ocasionar uma limpeza energética, afastando as impurezas, essas influências nocivas que estão no ambiente e que podem contaminar a nossa aura, dependendo da nossa invigilância, o equilíbrio nos dá essa tranquilidade, essa certeza. E aí a gente vai se aproximando da saúde integral, que vai fazer uma ligação harmoniosa entre espírito, perispírito e corpo físico, que não dá para separar. Quando um não está bem, contamina o outro. E a prece é uma maravilha que nos facilita a atingirmos essa harmonização espiritual. Emmanuel, através da mediunidade de Chico, deixou para nós a prece ante o perdão, que aqui destacamos apenas um trecho. Senhor Jesus, ensina-nos a perdoar, conforme nos perdoaste e nos perdoa, a cada passo da nossa vida. Auxilia-nos a compreender que o perdão é o poder capaz de extinguir o mal. Induze-nos a reconhecer nos irmãos que a treva infelicita, filhos de Deus, tanto quanto nós. Olha aqui, que sabedoria de Emmanuel. Vamos destacar alguns ensinamentos ocultos nessa prece. Perdoar é interpretado como um isolante elétrico. Ele vai interromper o ciclo do mal. Então está ali aquele processo nos deixando intranquilos, num processo que é crescente, que vai cada vez piorando enquanto não tomamos a decisão de perdoar. E perdoar desliga e acaba essa força negativa. Olha a importância do perdão. A oração também
nos convida a enxergar quem fere, quem nos insulta, não como inimigo, mas alguém que está necessitado, ainda não tem esse conhecimento, está necessitado então de um acolhimento, de uma assistência e de amor. Nós temos que ver a maldade como um ato de ignorância de quem ainda não entende isso que nós estamos discutindo aqui. E a prece, ela combate o orgulho ao lembrar que aquelas falhas que nós identificamos no nosso amigo e estamos enxergando que ele precisa de acolhimento, elas poderiam ser nossas, se já não foram há algum tempo atrás, nesta encarnação, ou em outras. Então, nós temos que ter humildade também para reconhecer que nós também já pudemos ter agido da mesma forma. Chico, ele afirmava que o perdão é, na verdade, libertar-se da corrente que nos prende ao agressor. Enquanto não perdoarmos, ficamos presos. Então a gente fica ali, preso àquele agressor, naquele aprisionamento mental com ideias fixas e dor. Então o perdão é libertador. Da mesma forma como nós aprendemos que devemos amar ao próximo como a nós mesmos, impõe que nós devemos nos amar, senão nós não conseguimos amar o próximo. Perdoar, também nós devemos aprender a perdoar a nós mesmos primeiro, pelas nossas escolhas e falhas do passado. Então, esse passado, ele vai servir para que a gente evolua, não para que nos martirize. Então nós temos que acolher. Erramos, identificamos o erro, nos corrigimos, com a intenção de não repeti-los. Então esse perdão é uma cirurgia silenciosa em nossa alma. Vai tirando as arestas, para que a gente possa ficarmos espíritos melhores. A indulgência, que tem muito a ver com entender por que o outro erra, Então, na doutrina espírita nós aprendemos que o verdadeiro sentido da caridade é benevolência para com todos, indulgências para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. É o famoso BIP. Quando nós estamos entendendo que aqui nesse nosso planeta de provas e expiações, nós temos que entender que estamos aqui para... Alguns estão em provações, outros em expiações, outros em provações e expiações, que é mais comum. Então, estamos ainda motivados pela falta de amor a ter que reencarnar neste planeta. Pelo menos até a última, que é essa atual, nós reencarnamos porque faltou amor. Faltou amor em nossas vidas. Então, a indulgência é um pouco desse amor que falta para nós. E a gente, em vez de criticar esses erros alheios, então a doutrina espírita nos convida e nos ensina a que a gente possa olhar as nossas próprias imperfeições. A gente só consegue identificar aquilo no outro que nós sabemos o que é e como é. E às vezes a gente se posa de santo, que não temos aquele erro. Então, não vamos nos martirizar, mas vamos identificar em nós também, para que o processo de retificação, como foi dito no comentário da leitura, ele seja colocado em prática. A dificuldade para o perdão é a falta de indulgência. Como a indulgência é a outra face da caridade, nós devemos estar atentos para isso, para que a gente possa alcançar a vitória do bem, com bastante segurança. Também, estar sempre atento para que nós possamos tolerar as faltas alheias,
sem muito julgamento severo. Estamos todos aqui na mesma caminhada e somos todos espíritos imperfeitos ainda. Então, aceitar as nossas próprias falhas do passado é o primeiro passo para que a gente possa entender e desculpar o erro do nosso próximo. Aí vem aquela questão: é permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem e divulgar o mal de outrem? Então, o Evangelho, nesse capítulo, ele coloca essa repreensão e divulgação com algumas condicionantes. Se colocar em perigo a vida de outra pessoa ou a sociedade, então, com muito amor, é preciso a gente se aproximar para que esse erro possa cessar. Se for causar prejuízo a terceiros, é preciso que a gente intervenha com acolhimento para que cesse esse erro. Comentar os defeitos alheios por prazer, vaidade ou para destruir a reputação do outro é falta de caridade. Jamais. Em vez de focar o cisco no olho do vizinho, a gente tem que ver como é que está o nosso, né? Às vezes tem coisas piores. E aí, esse de repreender, de chamar a atenção de alguém, tem que ser levado com muito cuidado. Então, quando surgem boatos, quando surgem comentários de outras pessoas, é muito perigoso. O bom espírita, perante esses comentários, que comumente na sociedade chamamos de fofoca, o bom espírita ele age como um filtro. Vai interromper o mal e não vai ser nunca um canal que vai propagar esse mal. Porque nós já vimos que falar mal das pessoas, né, criticar, expor erros, vai conduzir a um processo de alimentar energias negativas. Isso atrasa a evolução de quem está falando e de quem está ouvindo, se dá ouvido. Então, se um comentário maldoso chegar até nós, a gente deve encerrar esse comentário no ato, por ali mesmo, mudando de assunto muito sutilmente, levando para outro tom a conversa, outro tema, e isso por si só vai tirar o ímpeto daquele que está transmitindo esse comentário de continuar no assunto. Percebeu que não gostamos, muito sutilmente. Além disso, esse tipo de comentário ou fofoca, para nós no Espiritismo, não é visto apenas como um hábito social ruim, mas como uma ferramenta de sintonia espiritual. Podemos estar dando asa para espíritos interessados nesse tipo de geração de energias. Então, os espíritos obsessores e imperfeitos, eles aproveitam dessa fraqueza da humanidade para desestabilizar indivíduos, ambientes, seja pela alimentação por fluidos negativos. Espíritos inferiores alimentam-se de energias densas geradas pela raiva, inveja, maledicência. É o famoso vampirismo. Cria-se uma atmosfera escura e pesada ao redor de quem fala e de quem ouve, facilitando a aproximação dessas entidades. Porque os obsessores, eles não obrigam ninguém a falar mal do outro. Eles aproveitam dessas situações de orgulho e de vaidade para soprar pensamentos de crítica. Então essas energias, pela sintonia, eles vão se aproximando, gostam da conversa, e para continuar a geração dessas energias baixas, eles vão dando ideias para que o assunto continue. E mais, eles vão estimulando aquele que está dando corda para isso, quem está falando,
a aumentar a história, começa a ter inverdades no meio para aumentar e fica mais perigoso ainda. O objetivo principal é destruir laços familiares, amizades, casamentos, desestruturar casas espíritas, ambientes de trabalho, porque eles sabem que a união fortalece as pessoas contra o mal. Então, quando encontram alguém suscetível a baixar essas energias, eles investem pesado. Daí a necessidade de não darmos asa a alguns assuntos que chegam até nós. Tem uma parábola atribuída ao filósofo Sócrates, que é as 3 peneiras. Primeiro, a peneira da verdade, peneira da bondade e da necessidade. Verdade, o fato é real, comprovado? Vamos analisar. O que você vai contar sobre o outro é algo bom, construtivo, ou serve apenas para destruir a reputação de uma pessoa? É realmente útil ou necessário compartilhar essa informação? Então, se aquilo que você passou pelo crivo das 3 peneiras ficar retido em alguma dessas 3, não leve adiante. Seja o ponto onde o boato morre, evitando que o ambiente onde nós estamos seja envenenado por intrigas. No livro Céu e Inferno, na segunda parte, Espíritos Infelizes, tem um relato de um espírito, Samuel Felipe, que ele coloca a importância de alguns fatos na vida dele para que ele pudesse se dizer um espírito feliz. Ó, vós que me fizestes padecer na terra, que fostes cruéis e malévolos para comigo, que humilhastes e afligistes, vós, cuja má-fé tantas vezes me acarretou duras privações, não somente vos perdoo, mas até vos agradeço. A vós devo grande parte da felicidade de que gozo, uma vez que me facultastes ocasião para perdoar e pagar o mal com o bem. Deus colocou-vos em meu caminho para aferir a minha paciência, exercitando-me igualmente na prática da mais difícil caridade, a de amar os inimigos. Então, Kardec colocou ele no céu e inferno, naquela segunda parte dos espíritos felizes. E ele agradeceu aqueles que intentaram contra ele, e ele teve paciência. Uma defesa bem fácil é a prece instantânea. É uma prece relâmpago, uma prece mental, em que não emitimos palavras. Ela consiste num pensamento rápido, emitido em poucos segundos, no meio de uma situação de crise que se apresenta para nós. Uma discussão, um pico de estresse, uma fofoca. Não precisamos de palavras. Então, ela vai ser aquele disjuntor fluídico que vai desligar-nos da sintonia. Então, no momento que nós elevamos o pensamento a Deus, a Jesus ou à espiritualidade superior, nossa frequência mental sobe na hora. Então, há uma mudança de vibração. Essa subida de frequência, ela vai criar um escudo fluídico ao nosso redor. Os espíritos inferiores que estão tentando ali sintonizar com a nossa mente, eles pedem esse contato. Então, cria-se com a prece instantânea uma barreira fluídica bem rápida. Enquanto isso, a gente ganha tempo para encontrar aquela saída de mudar de assunto. Então, nesses momentos, essa prece instantânea é fabulosa. Então, no meio de uma fofoca, de um assunto que você não está gostando, podemos dizer: amparadores espirituais, ajudem-me a manter o silêncio e a não julgar o meu irmão. Quando alguém tenta nos irritar ou insultar, podemos dizer: Jesus, dai-me a vossa paciência para que eu não revide, envolva essa pessoa em paz. Agora, se nós possamos, por um determinado motivo,
sentir mal, estar num ambiente pesado, a gente ter essa percepção, podemos dizer assim: Deus, fortaleça as minhas energias e afaste de mim as influências negativas. Que a luz me proteja. Assim, nós vamos estar nos aproximando de um estado que a gente vai saber controlar, lidar com essa situação. Então, sintetizando o nosso estudo sobre esse capítulo de Evangelho segundo o Espiritismo, eu gostaria de evidenciar a prática do perdão diário. Olhar compassivo ao nosso próximo e aquela certeza da reciprocidade divina. Se perdoamos o nosso irmão, nós vamos obter perdão também. A misericórdia, ela não é uma fraqueza, mas é a maior força de um coração transformado. Quem estende a mão para perdoar e ajudar, atrai a mesma graça de Deus. Portanto, devemos olhar para as falhas alheias com a mesma paciência com que gostaríamos que Deus olhasse para as nossas falhas. Então, que a nossa vida seja um canal onde os atritos severos do mundo cedam lugar para um abraço misericordioso do Cristo. Lembremos sempre das palavras de Jesus em Mateus, nos capítulos 5 a 7. Ser feliz é perdoar, é acolher, é ser misericordioso para também alcançar a misericórdia. A misericórdia, ela é o único idioma que o surdo consegue ouvir, que o cego pode ver, e o coração endurecido pelo mundo consegue sentir. Não espere o mundo ser justo com você para ser misericordioso. Seja você a graça que o outro precisa receber hoje. Que possamos ter uma boa noite, muita paz a todos.